Muito bem, vamos à nossa primeira aula sobre semelhanças atômicas. Aqui a gente vai discutir semelhanças atômicas que são assim mais diretas, né? E uma delas é super importante. Então, começando. Vamos começar com o problema que dá origem à primeira e a mais importante de hoje, né? Cada átomo, gente, ele representa um único elemento químico. Então, de novo, se você tem um átomo e ele tem propriedades de oxigênio, ele sempre terá propriedades de oxigênio e não vai mudar. Ele sempre vai se comportar assim, não interessa o que aconteça, né? A não ser que você vá lá e mude esse átomo. Pois bem, no entanto, não confunda o oposto. Cada elemento químico não é apenas um átomo, né? O elemento químico é um conjunto de átomos que tem uma coisa em comum, que é o número atômico, o número de prótons no núcleo. Isso porque este número é extremamente relevante para o comportamento desse átomo, para as propriedades dele, né? Então, o que é o oxigênio? O oxigênio é um compilado de átomos que tem 8 prótons no núcleo, né? Todos eles se comportam como oxigênio. Então, veja aqui o que isso dá origem, né? A gente dá origem a essa classificação que a gente chama de isótopos e tenha em mente esse P de próton aqui, ó, P de próton. Isótopos são átomos que são diferentes, mas têm mesmo número atômico. E você sabe que o número atômico Z é o número de prótons, né? Por isso isótopo. Iso é iguais e esse topos aí tem a ver com o número de prótons, tá bom? Bom, me dê um exemplo. Então aqui está o exemplo, eu só preciso descer um pouco aqui, ó. Urânio 92235. Então o número atômico dele é 92. Portanto, o urânio é o elemento 92. Toda vez que for 92 aqui embaixo, será urânio, porque é o número atômico que dita qual é o elemento, tá? E você compara com outro urânio 92, ó, só que o número de massa é diferente, ó, esse é 238 em comparação com aquele. Então aqui você tem dois isótopos do urânio. Você tem o urânio mais leve e o urânio mais pesado, né? Aqui vale um comentário sobre enriquecimento de urânio, né? Urânio é um elemento químico radioativo, né? Mas um dos isótopos dele é mais interessante para ser usado em finalidades, por exemplo, de indústria de produção de energia e também por finalidade de bomba nuclear, né? Então, o que se faz? Você pega um isótopo e você tenta transformar no outro mediante jogar nêutrons nele, né? Se você incorporar nêutrons aqui, ele pode chegar aqui, né? Então, a ideia de enriquecimento de urânio é você conseguir uma maior quantidade de um dos isótopos, né? Por exemplo. Muito bem. Isóbaros, agora é uma outra definição. Isóbaros, gente, são átomos que têm o mesmo número de massa. Se o outro era o número atômico, esse é o número de massa. Então, aqui um exemplo fácil e direto para a gente não perder muito tempo. Olha o cálcio, 20. Toda vez que for 20 é cálcio. E olha aqui o argônio, 18. O número do argônio é o 18. O que tem de igual neles? O número de massa. Então, note que legal. Esse camarada tem mais prótons no núcleo. Só que quando você soma a esses prótons o número de nêutrons dele, a soma dá 40. Esse camarada tem menos prótons no núcleo, tem só 18. Só que quando você adiciona os nêutrons, isso dá 40 também. Então, esse átomo e esse são de elementos diferentes, mas eles têm a mesma massa, são isóbaros. Tá bom? Nos encontramos na próxima aula para falar de mesmo número de nêutrons, né? Até já!